Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Visão 360, aqui onde o mercado imobiliário ganha vida. E hoje a gente vai falar um tema muito interessante, vocês vão amar, e a gente vai falar sobre investimentos em imóveis no litoral. E a gente está com um casal aqui maravilhoso, um casal de embaixadores, Tainá Matsunaga e Álvaro Newton. É um prazer receber vocês aqui para falar de um assunto que todo mundo tem tanta curiosidade, todo mundo tem tanto interesse, né? É um prazer estar recebendo vocês aqui. Prazer todo nosso, Érica. Obrigada pelo convite. É uma honra estar falando um pouquinho do litoral, do que é esse mercado, né? E tenho certeza aí, como a nossa parceria já é um sucesso, aqui o nosso bate-papo também vai ser. Obrigado pelo convite, Érica. Vai ser um prazer a gente poder desbravar junto um pouquinho mais do nosso litoral. Que legal. Quero que vocês contem, para começar, assim, para o pessoal conhecer um pouquinho da história de vocês, como que vocês chegaram até aqui, um pouquinho da história de vocês com o mercado imobiliário. Bacana. Bom, eu já sou do mercado imobiliário já há 10 anos, né? Venho de corretagem, passei por imobiliárias e aí assumi o desafio de fazer essa abertura de mercado para a Roga, que é uma incorporadora hoje, uma das maiores do estado de Santa Catarina, e fazendo essa representação, mostrando para as imobiliárias como se vende o litoral de Santa Catarina e o que a gente tem nesse mercado, né? É desafiador, né? A corretagem, a gente sabe que é desafiador, mas quando você consegue encontrar o nicho certo, o mercado certo, é a fórmula para o sucesso, né? Então aí a gente já puxei o Álvaro aí há 4 anos comigo, que ele vem me acompanhando no mercado imobiliário e não saímos mais, né, Álvaro? É verdade, Tainá. Venho de uma multinacional, trabalhei muito tempo aí, muito com bens de consumos, mas sempre acompanhando o trabalho da Tainá, principalmente no mercado, e aí a gente entende aonde realmente faz sentido, né? E aí depois que a gente começa a entender o mercado e faz a primeira venda, a gente se acha, e aí realmente o mercado me abraçou, né? Então é um prazer a gente estar podendo desbravar, e aí com 4 anos já de história nesse mercado, né? E eu falava pra ele, né, que ele vinha de bens de consumos e tudo mais, e eu falava, um baita vendedor, uma pessoa que tem um network incrível. O que você tá fazendo vendendo garrafinhas? Vamos vender imóvel, vamos colocar isso pra girar. E aí eu acabei comprando as férias dele, né, que ele saía de férias, eu não tinha condição de sair de férias. Eu falei, venha conhecer um pouquinho do mercado. Comprei as férias dele, Érica, paguei pra ele vir trabalhar comigo. Legal. E aí ele ficou 30 dias, e nesses 30 dias ele conseguiu chegar no resultado de 5 milhões de vendas dele. Então foi aonde eu mostrei pra ele, se ele fosse corretor de imóveis, quanto que ele ia ganhar. Claro que eu não passei a comissão, né? Uma pessoa que vem como CLT, ela tem que receber como CLT, né? E aí foi onde ele virou a chave e realmente entendeu o quanto que o nosso mercado é grandioso, se você trabalhar, se você dedicar, se você conectar com pessoas, né? Porque a gente trabalha com pessoas, seja nós agora com imobiliária ou diretamente com o cliente, são pessoas, e quando você tem esse dom de se relacionar com pessoas, é um mercado que realmente dá muito certo, né? É verdade. Até hoje eu brinco que as férias saíram muito baratas, né? Então acho que assim, deveria ter repensado quando eu fiz a minha proposta, mas foi o pontapé justamente para poder abrir um pouco mais esse mercado. E a gente ama vendas, né? Então, desde pequeno trabalhando com vendas, tentando argumentar, a venda é uma paixão. Então, daí trazendo esse sucesso de vendas hoje no litoral. E acertamos o mercado, acertamos o público, e a gente vai conversar muito, senão a gente vai começar a dar esses spoilers aqui. A gente tem um roteirinho que a Érica fez pra gente, ó, pra gente seguir, mas com certeza a gente vai se perder, né, porque a gente vai indo, né. É muito assunto, né? É muito assunto. Mas a gente fez um roteiro só pra não parar nos Estados Unidos, né. É verdade. Fundamental, né? Pra gente conseguir dar uma roteirizada, né? Então, eu queria que vocês falassem pra gente um pouquinho o que tá fazendo o litoral catarinense bombar com tantos destinos de investimento. Bom, o Santa Catarina hoje, ela já tem uma demanda, né? A gente sempre, como pessoa, tá? A gente compra primeiro, nosso sonho é ter o nosso imóvel próprio, é ter a nossa moradia, né? Não pagar aluguel, sair do aluguel. Então, esse é o primeiro desejo de um ser humano. E o segundo desejo é comprar aquele imóvel do litoral, para que ter um final de semana você consiga sair e ir lá no teu imóvel. Então, existe esse desejo das pessoas já de adquirirem um segundo imóvel, e esse segundo imóvel ele ser um imóvel de veraneio. Agora, a gente está começando a abrir para investimento. Por quê?
porque existe uma demanda muito grande nessas regiões, né? E então que as pessoas acabam não adquirindo imóvel, fazem alocação, porque gostam de estar em vários lugares. Então, existe essa demanda. E as regiões, que a gente vai estar entrando aí um pouquinho mais em detalhes nas regiões que a gente atua, essa região ela já tem a sua demanda, né? Então, seja por diversão, lazer, veraneio, ou até mesmo investimento, a gente está tendo essa alta demanda. Mas o que mais impacta, né, Álvaro, é a valorização, né? Hoje, quando a gente fala da valorização do litoral, é algo totalmente fora da curva, né? Então, a gente busca uma valorização hoje totalmente acima do mercado, e aí realmente vem muitos comparativos entre o que realmente aonde investir e como investir, né? Então, o litoral hoje, não só hoje, mas há mais de 25 anos aí, tem trazendo frutos, né, muito importante para quem realmente pensa em fazer investimento. Muitas tendências, né, que acabam tendo nessas regiões, a gente sempre compara aí regiões que já estão no seu auge de valorização, como Balneário Camboriú, então a gente segue esse reflexo e entende que o litoral sim tem um potencial de crescimento imenso, né? Acaba sendo não só o destino da casa do sonho, mas aí a gente acaba chegando num outro perfil de cliente que é o investidor, porque na verdade não é só a questão do sonho, né? A questão do retorno, a gente investimento que hoje em dia tá super em alta. Aquela pergunta assim que a gente sempre faz para os clientes. Se eu falasse para você, Érica, que Balneário Camboriú seria o que ela é hoje, há 25 anos atrás, quantos imóveis você compraria? Exatamente. E é esse o nosso trabalho, é mostrar para o cliente que existem regiões que têm a tendência de crescimento, que a gente acredita que seja a nova bola da vez, e por que a gente acredita nisso, e como que a gente traz esse histórico ao longo dos 18 anos aí que a gente tem de Roga, e há 6 anos que a gente está mergulhado no litoral de Santa Catarina, o quanto a gente já viu esse desenvolvimento, né? Que legal. Você consegue, na verdade, pegar antes do boom, né? Porque hoje o investimento, o pessoal que vai comprar em balneário é uma conversa totalmente diferente, né? E agora vocês conseguem apresentar essa parte, né? E aproveitando esse gancho, ali no litoral santa catarinense, qual que são as cidades que vocês acreditam que sejam mais promissoras, assim, para investimento? São as regiões que a gente está atuando, né? Hoje a Roga, ela realmente entende as tendências de mercado e quando ela entra porque já existe essa demanda vai ser necessária. Como a última cidade que a gente entrou, que foi Itapuá, né, de litoral, e Itapuá por conta de crescimento de porto, tudo mais, foi uma região que a gente viu essa tendência e acertamos, já estamos no 4º lançamento, indo para o 5º lançamento na região, sendo um sucesso. Mas hoje a gente atua então em Itapuá, né, saindo daqui de Curitiba, indo para o litoral de Santa Catarina. Pertinho. Pertinho, nossa primeira praia de Santa Catarina, bem de divisa com o Paraná. E aí a gente vai para Barra Velha, Pissarras e Penha. Essas são as regiões que a gente atua de litoral. E além dessa região de litoral, a gente também tem a nossa linha Urban, que aí é Jaraguá do Sul e Joinville, que a gente também atua. A nossa sede mesmo é em Joinville, a Roga nasceu em Joinville, né? E aí a gente começou essa abertura de litoral. E a Roga, assim, claro, ela tem uma visão ampla, né? Ela tá muito ali, ela já tá, a cidade dela tá ali, então como que ela enxerga esse movimento, esse crescimento do litoral? Hoje a Roga ela busca cidades embrionárias justamente para fazer o desenvolvimento junto com a cidade. Então hoje quando a gente pega um investidor é exatamente pegar pela mão e entender a necessidade. E quando a gente fala de Roga, ela entende e busca muito o slogan de morar bem faz bem, né? Então a gente não pensa hoje só no metro quadrado. A gente quer gerar experiência e entender as tendências da região e trazer esse crescimento em várias vertentes junto com os nossos clientes. Puxando isso, hoje a Roga existe um tamanho de terreno ideal para gente, porque a gente realmente entrega uma infraestrutura muito grande, condomínio clube completo, né, os nossos apartamentos todos com churrasqueira dentro do apartamento, para realmente usufruir e mudar o habitat humano, né? Então, também sendo bem competitiva, né, com estratégias de competitividade. E a gente brinca que a gente não só constrói, mas a gente também fabrica apartamentos, o que é uma expertise Roga, né? Que é algo que é só de vocês, mesmo que é um diferencial, faz toda a diferença
no acabamento, na apresentação, até em questão de custo-benefício também, né? Velocidade de venda, o custo de obra, o envolvimento de mão de obra, que hoje a gente sabe que para a construção civil é algo que impacta bastante. Então, com essa expertise da linha nossa, que é a nossa linha de entrada, e algumas coisas também acabam ajudando nas demais linhas nossa. Então, essa agilidade no processo e também a parte de inovação, né? Então, a Roga tá em primeiro, não é à toa que a gente tem tantos prêmios, né, Álvaro? Exatamente. Top of Mind. Hoje ganhamos aí Top of Mind de 2022, 23 e 24, temos tendo muitos prêmios de reconhecimento, principalmente na construção civil, né? Alguns prêmios junto com alguns parceiros nossos, tanto da parte privada, e isso faz o desenvolvimento. Então, isso traz segurança para nós, para que realmente a gente continue alavancando e trazendo essa experiência no mercado, né, Tânia? E é bom que a gente tocou nisso, porque a gente tem muito essa questão, né? Tem gente que lida com sonho ou estratégia, né? E ainda tem muita gente que acha que investir no litoral é só para quem tem muito dinheiro, né? E isso é um mito. É mito, parece um sonho tão distante, né? E como a gente trabalha, né, Érica, com o mercado imobiliário, a gente vê a facilidade que não é impossível, não. Até tem cliente que fala assim, não tenho dinheiro. Eu falo, não preciso ter dinheiro. Tem cliente que fala assim, eu quero pagar à vista. Eu falo, mas a gente tem uma modalidade que você descapitaliza o mínimo possível. Então, a ideia realmente de adquirir um imóvel na planta é fazer essa alavancagem de patrimônio, né? Você descapitalizar o mínimo possível durante o período de obra e alavancar a parte da valorização desse imóvel. Com certeza. O que mais que a gente pode comentar nisso, Álvaro? Eu acho que ali quando a gente fala exatamente, existe uma barreira, né? E a gente precisa realmente mostrar para o cliente a facilidade. Então, hoje quando a gente fala do imóvel na praia, além de ser uma casa para o teu veraneio, também busca algo de facilitar isso para ti, né? Então, mostrar para ti que você pode e com certeza venha conhecer um pouquinho mais da nossa... Não é um sonho distante, né? É um sonho que a gente pode realizar. Fale com a gente que a gente vai ajudar a realizar esse sonho. É possível colocar no orçamento, que o pessoal imagina que tem que se descapitalizar, tem que ter uma entrada gigantesca, tem que ter um negócio de outro mundo, né? E, na verdade, é possível colocar isso no dia a dia sem ter um investimento tão grande, né? Sim. E essas foram uma das questões que fizeram com que a gente entrasse no outro lado da moeda, né, como incorporadora. Porque hoje, dentro da Roga, a gente tem um portfólio que é coisa incrível. Então, eu tenho produtos com 5 anos de obra. Imagine o parcelamento de uma entrada durante 5 anos de obra. Dilui demais esse investimento. Então, é algo sim atingível, é algo sim que dá para conquistar. E a gente vem falando, a gente fala às vezes investidor, a pessoa pensa, não, Tainá, mas daí tu trabalha com pessoas que têm muito dinheiro. Não, gente, o investidor é quando você quer comprar um imóvel com o objetivo dele rentabilizar. Isso é um investimento. É você pensar em ter 1, 2, 3 imóveis trabalhando para você com uma aposentadoria. Isso é um investidor. É a mentalidade de investidor, né, que a gente fala. Então, dentro da Roga, a gente vai ter produtos que vão atender, sim, uma grande demanda de clientes que têm curiosidade. A gente vai falar, mesmo a título de curiosidade. Venha conhecer, para que você acompanhe o mercado e entenda que, sim, a gente, pode ser que você não compre hoje, mas amanhã você vai entender mais do mercado. Quando a gente sentar e falar do mesmo imóvel que a gente lançou hoje, daqui a um ano, você vai ver que já não é o mesmo metro quadrado, já não é o mesmo preço. Então, qual que é a melhor hora para comprar um imóvel, né, Érica? É hoje. Ontem. É ontem, né? Exatamente. E aí, aproveitando esse gancho, também vou fazer uma pergunta para vocês. Dá para viver de aluguel de temporada? É uma boa fonte de renda pra gente? É muito, né? Hoje a gente pensa assim, né, Érica? A gente tem o aluguel tradicional, que ele rentabiliza e também dá o retorno sobre o investimento. A gente vai estar falando aí de um retorno de 0,5 a 0,8 sobre o valor desse imóvel. Esse no tradicional. Quando a gente fala que é mais o público do litoral, a gente fala da locação de curta temporada. E aí a gente tem administradoras para solucionar esse problema para o cliente, para fazer a administração, ele não precisa ficar descendo toda hora, para facilitar mesmo. Então, quem não conhece a parte de short stay, né, de locação de curta temporada, a gente também faz essa consultoria mostrando para o cliente que não é só rentabilizar, é a solução para como ele vai rentabilizar com esse imóvel. E aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando aí de um retorno de 1,5
Em média aí mais ou menos 1,5 a 1,8 aí ao mês, né? Por cento sobre o valor investido. Então, na diária, a rentabilidade ela é maior do que no tradicional. Não que o tradicional não vá viabilizar a compra do imóvel, né? Tem perfil de cliente, depende muito do perfil de cada cliente. Mas a alocação de curta temporada, ela vai te trazer uma aposentadoria. E a gente já não sabe mais como é que vai ser a aposentadoria. Polêmica. Então é bom você garantir com alguns imóveis ali, deixando de trabalhar para você. Tem toda uma parte também de imposto, de renda e tudo mais, que realmente incentiva a que as pessoas tenham um imóvel trabalhando para uma aposentadoria. Então, você pensar numa aposentadoria, pensar em rentabilizar com o imóvel, é pensar a longo prazo, né? O investimento de imóvel, ele é a longo prazo. Não, e aí o Álvaro comenta muito na questão se aplica o dinheiro, coloca em imóveis, e aí tu pode comentar um pouco. A gente sempre faz um comparativo porque é o objetivo, como a Tainá comentou ali, né, Erika? Às vezes você tem um valor para pagar à vista, mas será que faz sentido você fazer essa compra à vista? Então, às vezes, você continua mantendo, faz teus lastros dentro do banco, um LCI, um NCA, entre outros ativos dentro do banco, mas também tem a oportunidade de ter um imóvel trabalhando para ti, te trazendo essa rentabilidade e, além de tudo, a valorização. Então, o teu bem tem uma valorização, tem um salto e me traz toda essa rentabilidade, mostrando que eu posso usufruir do imóvel quando eu quero e ao mesmo tempo ter uma rentabilidade. Então a gente conseguiu unir essas duas coisas hoje para o nosso investidor. Então às vezes estou passando pela região, posso ficar no que é meu e ao mesmo tempo no dia seguinte ele já está alocando para uma outra família que está descendo para o litoral. Então esse é o objetivo e claro, sem fugir do tradicional, né? Com certeza. E legal também de ficar para o pessoal conhecer que vocês dão essa consultoria também, porque tem muita gente que não conhece como que funciona essa questão do short stay, né? E aí, sabendo que os imóveis de vocês têm essa consultoria, já dá uma certa tranquilidade para quem não conhece, mas sabe que não vai estar sozinho, né? Vai estar... Sim. Porque hoje você pensa assim, qual que era a maior dor antigamente? Você ter um imóvel no litoral e colocar ele para locação. Tinha que descer para levar a chave, tinha que combinar com a pessoa, você não sabia se a pessoa que entrasse no teu apartamento, se ela ia levar alguma coisa, quebrar alguma coisa dentro do teu imóvel. E tudo isso hoje a gente tem administradoras que vão fazer o check-in, check-out do teu cliente, do hóspede, né, que vai utilizar. Se ele quebrar alguma coisa dentro desse apartamento, a administradora faz essa cobrança direto em cartão de crédito. Então, hoje em dia, a facilidade de você rentabilizar com imóvel é muito grande. Realmente, às vezes é falta de conhecimento. Porque o que a gente encontra de clientes que falam assim, não, mas eu não vou lá para Santa Catarina, eu prefiro até comprar aqui em Curitiba porque está no alcance. Eu consigo administrar esse imóvel. E não há necessidade nenhuma, porque tanto em Curitiba quanto na cidade, quanto no litoral, você vai colocar esse imóvel numa administradora, numa imobiliária para fazer administração. Então, hoje a gente já tem em Santa Catarina empresas, boas empresas já com histórico, que a gente recomenda, né? E os nossos produtos, né, diferente de alguns produtos que a gente tem no litoral, eles já são, né, definidos para alocação. Então a gente não tem nenhum produto nosso que ele não tenha liberação para utilizar para rentabilidade. Hoje produtos já entregues, pleno funcionamento há mais de 6 anos aí, rentabilizando para os nossos clientes. Então é um produto realmente aberto para essa rentabilidade. Por isso que é bom falar com quem entende, né? Porque a pessoa já compra, já sabendo como que vai funcionar depois, né? E pensando assim, hoje, que perfil de imóvel que mais dá retorno? Depende, né, Álvaro? Depende muito, Érica. Existe aquele ditado, quem tem mais, ganha mais, sabe? Então, é exatamente isso. Quando a gente falou do retorno sobre o investimento, sobre a rentabilidade, quanto que ela traz, a gente falou em percentual, certo? Então, a gente está falando desse percentual. Você concorda comigo que o imóvel de 400 mil, 1,5 sobre esse valor, ele dá uma rentabilidade. Agora, se eu compro um imóvel de 2 milhões, eu tenho 1,5 sobre esse investimento. Então, depende muito do perfil do cliente, né, Álvaro? Acho que vai muito de encontro com o que o cliente, a expectativa desse cliente, o que ele espera desse imóvel. Eu quero fazer um investimento baixo e eu quero rentabilizar com ele.
Então a gente fala mais pro compacto, 2 dormitórios, 50 metros quadrados, que gira super bem. Eu gosto de produtos de médio alto padrão. Então a gente vai mais próximo do mar, um produto de 1,5 milhão, 2 milhões, e aí vai muito do perfil do cliente. Imóvel é imóvel. Ele estando no lugar certo, na localização, a gente brinca, né, Álvaro? Quais são as 3 coisas mais importantes? Os fundamentais é localização, localização e localização. E localização. Eu acho que é a base de tudo, né? E a gente brinca muito, né, Tana? Quando a gente vai entender o cliente para poder realmente achar o produto, o imóvel é com sentimento ou sem sentimento, né? Porque com sentimento eu vou usufruir desse imóvel também. Sem sentimento é um ativo trabalhando para ti 100%. Então, eu acho que é entender para poder atender, né? E aí trazer, claro, a solução correta para a gente poder alavancar junto esse patrimônio. Então, né? hoje eu não poderia dizer assim, 3 dormitórios, 2 dormitórios. A gente sabe que para alocação de curta temporada, para rentabilidade, a grande diferença está no número de hóspedes que você coloca dentro de um apartamento, né? Isso são estudos e tudo que trazem. Então, por exemplo, num hotel, um quarto para 2 pessoas, ele é mais caro do que o quarto para uma pessoa. Se você for com o teu filho, né? Você que tem criança sabe muito bem o que eu tô te falando, tu vai pagar mais, não vai? Sim. Por mais que você pegue o mesmo quarto de 2 pessoas que você ficou na semana passada, ele tem aquela caminha auxiliar que você não usou, mas ele não é o mesmo valor se você for com 3 pessoas. Então, também tem que pensar nisso, que a grande diferença está no número de hóspedes que eu coloco. Então, quando a gente fala de uma planta de 3 dormitórios, a gente está falando aí de praticamente 8 pessoas, se a gente colocar 2 na sala, né? Então, é o número mesmo de pessoas. Agora, uma planta de 2 dormitórios, ela vai suportar ali umas 6 pessoas, colocando 2 na sala. Então, vai muito mais de encontro com a necessidade desse cliente e o perfil dele, do que ele quer fazer, para a gente dizer que é o melhor. O melhor é comprar um imóvel para rentabilizar. E aí a gente vai encontrar o que melhor encaixa para você. E eu ia te perguntar também, para quem está começando agora, está pensando em investir, a indicação de vocês é comprar pronto, comprar na planta ou participar de um lançamento? Olha, Érica, quando a gente fala de comprar um imóvel, a ideia é sempre a gente buscar algo na planta para que a gente possa ter as 2 vertentes trabalhando para nós, tanto a valorização quanto a rentabilidade, né? Eu acho que a gente precisa bater muito forte nesses 2 pilares e eles trazerem isso para dentro de casa. Mas claro que quando a gente entende o cliente, às vezes o pronto do que a gente está próximo à entrega ou que já está praticamente sendo entregue, isso facilita para trazer essa rentabilidade já de imediato. Então a gente sempre entender onde é o ponto desse cliente, né? Se ele é um cliente imediatista, que ele precisa disso para ontem, ou se ele está buscando algo realmente a longo prazo, né, Tainá? Exatamente. E vai depender muito do cliente. Depende muito do cliente. Tem cliente, por exemplo, Érica, que não vai comprar imóvel na planta. Ele colocou na cabeça dele, ele tem algum preconceito disso e ele não compra imóvel na planta. Então, para esse cliente, a melhor oportunidade é uma boa oportunidade pronto. Por exemplo, agora, a gente voltou lá uma unidade, tá? Pé na areia, em Pissarras, pronta, a gente entregou. Então, ou infelizmente vem de um distrato ou de algum upgrade dentro da Roga, que a gente trabalha com essa caminhada junto com o cliente na jornada dentro da Roga. Então, por exemplo, o cliente lançou um outro produto e o produto ele é superior, e aquele cliente comprou e falou assim, poxa, se eu soubesse que ia lançar esse produto, eu teria esperado. Ele não precisa ter esse sentimento hoje na Roga. Então, se ele fizer na modalidade direto com a incorporadora, ele consegue migrar dentro da Roga, fazendo esse upgrade para outros produtos. E aí voltou essa oportunidade. É uma oportunidade pronta, é um produto pé na areia, não pode mais verticalizar nessa quadra, né, por conta de lei de zoneamento, em Balneário Pissarras, e a gente está falando de quase 10 mil metros quadrados. Então, aí a gente está falando de uma baita oportunidade, é um imóvel pronto. Quando a gente pensa na planta, por que ele é mais indicado? Mais indicado seria o pré-lançamento. Primeiro, porque a melhor tabela é a tabela 0. Não tem melhor preço do que do lançamento. Aí as incorporadoras começaram a criar o -1, né? Para ficar melhor do que o 0. Mas é no pré-lançamento. Seja 0 ou -1, ela vai vir no pré-lançamento. Então, seria o melhor momento para compra, porque você vai pegar todo esse ágio de valorização desse imóvel. Agora, tem algumas oportunidades, que nem a gente tem o nosso evento que a gente faz dia D. Uma vez por ano a gente cria esse evento dia D, que é um feirão praticamente da Roga. E aí a gente tem oportunidades com 1 ano de entrega, que a gente chegou com 20% de desconto, que praticamente chegou na tabela 0.
Então, aí a gente tinha uma oportunidade mediana. Vai depender muito do objetivo desse cliente, da expectativa desse cliente. Por exemplo, esse pronto você tem que dar 380 mil de entrada. Qual que é o público que tem 380 mil? Para ele vai fazer sentido. Agora não, eu queria dar 20 mil, 40 mil. Então, não é o produto. A gente tem que pegar um pré-lançamento ou um produto com um ticket menor para que a gente consiga encaixar. Então, vai depender muito do cliente e do momento dele. Mas se a gente for pensar em valorização, tabela -1, pré-lançamento, você não pode ficar de fora. Porque as melhores oportunidades saem primeiro e quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se a gente pensar nisso, para você escolher uma boa unidade, você tem que vir no lançamento. Na verdade, você já tem que ser um cliente Roga, porque o cliente Roga, dentro da Roga, ele tem preferência em ser alocado nas unidades. Que legal. Então, primeiro a gente aloca o cliente Roga e depois a gente abre para mercado. Então, quem que vai escolher as melhores oportunidades? O cliente Roga. Então, se você não é cliente Roga, compra um Roga para o próximo lançamento, você já tem essa prioridade dentro de casa, né, amor? Com certeza. É isso, né? Perfeito. De a gente falar qual que é melhor, vai muito do perfil também do cliente. E também desmistificando essa questão dessa imagem que o pessoal acha que tem que ter uma entrada gigante para comprar. Você acabou de falar, com 20, com 30 mil, consegue comprar um apartamento na planta, não é todos o mesmo valor, então tem uma variação, então consegue, a gente fala assim, tem para todos os gostos e todos os bolsos também, então mesmo um investidor que talvez não tenha uma disponibilidade de um valor tão alto, tirar um pouco desse mito, né, que olha, precisa, só tem acima de 1 milhão, e não, né, então às vezes quando a gente conversa com o pessoal, a visão que o pessoal tem é essa, né, do valor ser muito alto, ter uma entrada, um comprometimento muito alto, e na verdade não, tem opções. E até às vezes o cliente tem condição de comprar aquele imóvel de 5 milhões, tem a condição, mas ele ainda está entendendo o que é o mercado, o que é essa rentabilidade. Então, como eu comentei com você, a gente tem esse upgrade dentro da Roga e a gente trabalha dessa maneira porque a gente entende o público que a gente trabalha e quer realmente deixar ele confortável. Então, para você começar um investimento, você não sabe como que é o mercado imobiliário, você não quer. Às vezes, um ticket mais baixo faz mais sentido para você dar esse primeiro passo. Entende? Fica mais seguro. Exato, você fica mais seguro. Depois você vê que... Eu brinco até com os clientes, né? A única coisa que você vai ficar bravo comigo depois é de eu não ter insistido para você levar mais unidade. Porque eu quero que realmente ele sinta isso, ele venha vivenciar isso. E por isso que eu falo, vamos lá, mesmo a título de curiosidade, vamos conversar. Porque aí ele entende, daqui 2 meses, 1 ano, eu sento de novo com esse cliente, ele fala, menina, lembra o que você me apresentou? E aí ele começa a entender que sim, existe essa alavancagem, sim, a valorização do imóvel, você compra um imóvel por 400 mil e na entrega ele tá valendo 800, 850 mil. Então, existe isso e ele vai acompanhando isso no mercado. Diferente da gente, como vendedor, ter que ficar convencendo o cliente dessas situações. Então, melhor do que confiar é conferir. Então, confira, acompanha, por mais que você não adquira o imóvel agora, daqui 1 ano você vai entender do que eu tava falando hoje, né? Talvez hoje não encaixe tão bem, mas daqui 1 ano é a experiência, né? Ter vivenciado. Ele viu, ele vem aqui, ele conferiu, não é só a gente falando que há 1 ano atrás estava assim. Ele estava aqui há 1 ano atrás, ele viu. E a gente tem muitos clientes nossos que falam, me arrependi de não comprar, poxa, no lançamento tinha unidades a tanto. E é relatos que a gente vem acompanhando dos nossos clientes. Então, aquela coisa, né, Érica? Você vai aprender no amor, com o Big falando aqui pra você, que é um bom investimento, ou tu vai aprender na dor e vai perder dinheiro, vai deixar de ganhar, né? A gente não perde dinheiro, a gente deixa de ganhar. Então, é no amor ou na dor. Você que escolhe. Bem isso. O landscape, né, Érica, que você tanto queria. Ai, meu Deus. Rafaela que não escute. Conheci a filha já a comprar, gente. Eu vendi pra filha, já tá meio caminho andado. Mais visão do que eu. Mas a gente tá estudando. Eu sei. E assim, falando um pouquinho como embaixadores da Roga, Tainá, o que te fez decidir pelo litoral, investir no litoral?
Érica, como eu te falei, eu vim já do mercado imobiliário, né? Eu atuei 7 anos aqui diretamente em Curitiba e tive o prazer de passar por uma jornada de uma imobiliária que veio de Santa Catarina. Abri ela em Curitiba e fui picada pelo bichinho do litoral. Eu vejo hoje que a moradia, ela é algo muito complexo, sim, tá? A pessoa te pede uma casa, né? Isso falando como tá na corretora, né? Tirando um pouquinho o roga. Mas ele te pede uma casa, aí você vai atrás da casa e procura, daqui a pouco ele fala assim, não, comprei uma cobertura. E aí você fala, você não queria uma casa, né? Então, assim, quando a gente trabalha com investimento, quando a gente trabalha com Santa Catarina, a gente vê que já existe uma procura grande e que ela não é tão dolorida para o corretor como a gente trabalhar uma moradia, né? A moradia, a pessoa já tem uma ideia, né? Então ela já sabe a varanda que ela quer, ela já sabe a ideia da vivência. Quando ela vai pro litoral, ela conhece a praia. E quantas vezes a gente fica em imóveis simples, locados, a gente fica em hotéis que não tem uma infraestrutura tão boa. Então, assim, é mais tranquilo essa venda pro cliente. Por isso que eu acabei optando por trabalhar com Santa Catarina, devido a essa liquidez e também, né, Álvaro, a questão do retorno para o nosso cliente. Quando a gente começou a ver que existia uma carteira nossa que já estava saturada de urba, né, de cidade, e ele não queria mais cidade, os próprios clientes começaram a mandar a gente para outras regiões, para buscar outros investimentos. Às vezes vem até para fora do país, vem para tudo, mas a demanda de Santa Catarina que a gente teve e a aceitação quando a gente começou a oferecer, como eu falei, como foi o primeiro mês do Álvaro. Ele ofereceu Santa Catarina, ele veio 5 milhões. Ele podia ter oferecido a cidade, será que ele conseguiria esse mesmo resultado? Eu digo para você, não, dificilmente. Sim. Né? A gente tem produtos bons de liquidez aqui, mas a gente vê que realmente a adesão. E aí, quando a gente fala de litoral para sair da cidade e ir para Santa Catarina, é a região. Você começa a entender essa tendência, esse crescimento da região e você fala, gente, tem muita coisa. Tem uma quadra que a Roga criou ali em Itapuá, que é o Roga Village, né? Que vai... spoiler. Nem sei se posso falar isso. Mas vai vir para mercado aí, dentro de 1 mês, 2, ele tá vindo para mercado. E eu sempre falo, quando eu chego naquele meio daquele quarteirão, eu vejo a imensidão que é a Ruga, o tamanho que é a Ruga e o quanto que ela pode proporcionar tanto para a minha vida, quanto para a vida dos meus clientes, quanto para a vida dos corretores. É enorme o tamanho dos terrenos que eles compraram. Então eles compraram uma sequência de 5 terrenos e vão vir lançamentos e vai alavancada mudar a cara da região. Já mudamos, né, a região. Sim. E a gente vai mudar ainda mais, né? Então, isso me chamou muito a atenção para ir para o litoral. O volume de lançamento, o volume de oportunidades, né? Porque se a gente tem um lançamento nesse ritmo, a gente tem a oportunidade girando com o nosso cliente. Uhum. E o retorno que esse cliente vai receber. Então, a diferença que eu causo na vida desse cliente, o impacto que eu dou para esse cliente no retorno desse investimento que ele tem, né? Com certeza. E você, Álvaro, quando que você percebeu que poderia ser uma estratégia de futuro? Olha, isso vem há muitos e muitos anos, né, Tainá, dentro de casa. Eu sempre via meu avô começou como corretor também, né? E aí isso a gente vinha conversando e eu sempre estava acompanhando, exatamente, né? Eu acompanhava muito ele, porque diversas vezes eu tinha lá, eu não, né? Meu avô tinha lá, por exemplo, uma Caravan, naqueles anos lá atrás, e a gente via trocando por 1, 2 terrenos, eu falava, poxa, que loucura é essa, trocar um carro por 2 terrenos? Hoje, quando eu vejo aonde estão aqueles terrenos, o que foi planejado para aquela região, a gente vê o desenvolvimento. Então, isso é ter uma
visão do futuro, é buscar algo além, né? E quando a gente vê imóvel, é justamente isso. É algo que você investe, não desvaloriza, ou ele alavanca ou ele estagna, né? Então você não perde. E aí essa é a visão. Então é melhor você ter todo o teu montante, claro, a gente sempre brinca em diversificar, né? Colocar os ovos em outra cesta, mas quando a gente fala de imóvel é uma paixão. Então hoje, quanto mais alavancagem, a gente almeja, a gente sempre brinca, eu e a Tainá, o que a gente vai ser daqui, o que nós vamos ter daqui 5, 10, 15, 20 anos, né? Então é isso que a gente vem desenhando agora, pensando realmente no futuro e, claro, na nossa aposentadoria, né, Tainá? E aí você vê que é uma coisa de destino, né, Icaro? Eu já tinha isso quando eu era mais novo, dentro de casa, né? Quando eu conheci, não tive o prazer de conhecer o vô dele, e eu entrei na corretagem de paraquedas, totalmente de paraquedas, né? Eu trabalhava CLT, em locadoras de veículos, e eu me vi no mercado imobiliário da noite pro dia para ajudar um amigo Olha só. a ofertar e tudo mais. Daí falar, não é assim, né? Não é sair ofertando imóvel. Existe o CRES, tem toda uma regulamentação, você precisa fazer o curso. E aí eu, sinceramente, quando eu entrei, eu pensei, é uma venda casada. Estão me vendendo cursinho. E eu já graduada, já iniciando pós-graduação, então eu falei, será? Cheguei bem aquelas coisas assim, sabe? E aí eu fui aprofundar no mercado imobiliário, ganhei o meu TTI, né? E aí eu ingressei no mercado imobiliário e eu falei pro Álvaro, depois de 7 anos praticamente que eu já estava no mercado, ele entrou comigo e foi uma alavancagem, assim, mas foi um trabalho mesmo, porque ser autônomo não é para qualquer um, né? É difícil, tem os seus desafios, né? Eu sempre falo, a gente acorda desempregado todos os dias. Não, o que te faz sorrir todos os dias? É que eu acordo desempregado, gente. A gente tem que correr atrás, né? Então não tem como a gente ter desânimo. E aí o Álvaro se adaptou super bem, claro que o resultado também ajudou muito, mas é da pessoa se dedicar, da pessoa se entregar, fazer o que precisa ser feito, né, Erika? A gente vê muito as pessoas querendo entrar no mercado imobiliário, querendo desbravar, mas não faz o que precisa ser feito, né? Então, um corretor de imóvel não tem final de semana. Domingo eu não trabalho. Amigo, se teu cliente quiser, tu vai trabalhar, né? Domingo à noite. Seja sábado, domingo, feriado, indiferente, né? O horário, acho que é exatamente isso. Entregar, realmente viver isso e entender que o autônomo e quem trabalha com pessoas dessa maneira, claro, a gente consegue ter um equilíbrio hoje, depois de mais de 10 anos de mercado imobiliário, consigo equilibrar muito bem a minha vida, tanto fazendo como embaixadores, com operação imobiliária, com tudo, a gente consegue nivelar, equilibrar a vida, mas o começo meu foi uma loucura, era correria, não descansava, não dormia, não tirava férias. Hoje a gente já consegue, vai se estabilizando, você vai criando uma carteira, você vai criando aqueles clientes, você vai criando estratégias na tua vida, mas a corretagem foi uma coisa que mordeu a gente. E o Álvaro entrou e hoje somos 2 autônomos no mercado imobiliário, né? Eu sei que você também tem esse histórico aí. Então, assim, funciona se você souber usar a estratégia certa, funciona muito bem. E claro, né, que eu sempre falo para os corretores, e você sabe que você acompanha um pouco dos meus treinamentos, mas a pessoa quer ganhar que nem médico, porque o corretor de imóvel ele ganha como médico, mas ele não quer estudar como médico, ele não quer trabalhar como médico, né? Você pega um médico aí, quantos plantões ele faz, qual que é a carga horária de trabalho dele. Então, não tem segredo, não tem como você querer ganhar que nem médico e trabalhar que nem estagiário, não encaixa as situações, sabe? É verdade. Então, se você amar o que você faz, amar pessoas, daí eu não gosto de pessoas, eu não gosto de tá no lugar errado. Aí outra que a gente estava vendo esses dias, eu não gosto de trabalhar sob pressão. Gente, não trabalhe com vendas. Não façam isso, não trabalhem com vendas, porque vendas é isso, é resultado, é meta, a gente é movido a isso, né? Então tem que ter essa mentalidade, essa maturidade de você realmente entender que tem que fazer. Não tem como fugir. Eu acho que em qualquer área, o pessoal pensa errado mesmo, porque em qualquer área, mesmo em empresas que são CLT, que a pessoa tem ali, quando a pessoa entra, ela tem que se dedicar, ela tem que aprender, ela tem que se dedicar, ela faz curso e tal. E aí, quando o pessoal pensa no autônomo, a pessoa acha que vai vir fácil. Sim. E não é bem assim. O mesmo foco que você teria em qualquer negócio, né, em qualquer empresa, em qualquer
qualquer profissão, na verdade, precisa ter, se você não focar, não cresce. Imagina, você é CLT, tá? Vamos lá, um CLT Nutella. Segunda a sexta, das 8 às 18, certo? Se o corretor de imóvel entregar isso, das 8 às 18, trabalhar para corretagem, de segunda a sexta, ele vai ter muito resultado. O problema é que a pessoa vira autônoma, eu sou responsável por meus horários. E aí, vem trabalhando 3 horas por dia. Exatamente. Entende? É se enganar aí. A gente vê muito isso, né? Você que tá tempo também no mercado, a gente vê muito isso. Então, a corretagem é maravilhosa, o retorno dela é incrível. Isso também faz com que a gente continue no mercado. Mas a gente sabe o que a gente tem que, às vezes, sacrificar, o que às vezes a gente precisa entregar para que a gente tenha esse resultado. Tá aqui hoje com você, a Tainá e o Álvaro, teve que assumir alguns desafios na vida para hoje ter conhecido a Érica, conhecido essa imobiliária maravilhosa. Então, faz parte do risco, de você enfrentar, de você fazer um negócio acontecer. E você sabe que a gente não tem preguiça, né? Verdade. Preguiça não é o nosso nome, não tá nem perto, chega nem perto, né? Exatamente. Isso aí. E pensando, vocês têm algum case de cliente ou de amigos, de algum seguidor que marcou a vida de vocês, assim, pra vocês compartilhar com a gente? Eu gosto. Olha, acho que dá para... produto lá de Barra Velha. A gente tinha alguns amigos, né? Então a gente começou a provocar, vamos dizer assim, um investimento no litoral. Já era o segundo investimento dessa turma. Então, dentro disso, a gente trouxe uma oportunidade de investimento dentro de Barra Velha em 2017, né? Então, a gente falou de um imóvel pé na areia, R$180 mil, é surreal hoje. Então, a gente fala hoje 2025 versus 2017, a gente está falando aí de praticamente 8 anos. O que são 8 anos, né? Quando a gente olha para trás, a gente imagina 10, 15, 20 anos atrás, como a Tainá comentou, o que era as outras regiões há 25 anos atrás. Então, comprar um imóvel por 180 mil, hoje por menos de 650 mil, nem penso em rever. Na verdade, você pergunta se quer vender, é tipo como se fosse uma ofensa, porque se apegaram ao imóvel. Então, hoje é um imóvel que me traz para eles uma rentabilidade de até R$10 mil por mês. Estamos falando aí de R$120 mil ao ano limpo. Então, assim, para um imóvel de R$180 mil, então, olha o que tem de rentabilidade versus o que valorizou e também entrega. Então, acho que quando a gente senta e conversa com eles, né, Tainá, eles até falam, ainda bem que eu acreditei, fui, apostei e hoje eu tenho esse retorno. E amigos nossos que eram do mercado imobiliário, na época desse lançamento, é o Vila Soriana, né, um case incrível de sucesso dentro da Roga, a gente usa ele muito, tanto na valorização dele quanto na rentabilidade, e muitas pessoas que eram no mercado na época tiveram a visão, acreditaram e compraram e mudaram de vida. A gente tem amigos que largaram tudo aqui em Curitiba, foram embora para Santa Catarina e hoje estão como diretores de grandes incorporadoras, estão evoluindo, crescendo, colocando para rentabilizar, tendo esse retorno. E hoje, se você for ver, você não encontra nenhum apartamento por menos de 600 mil nesse apartamento, nesse condomínio. E a gente está falando de 10 torres. Era apartamento pra caramba. E então, assim, tanto de valorização quanto de rentabilidade, o melhor case que a gente traz é o Vila Soriana e é Barra Velha. Sim. Barra Velha, a gente acredita muito que vai ser a nova Brava, né? Porque é um mar aberto, é um mar mais agitado. Então, você pensa, quem que acreditou? Até a gente estava falando com um cliente daqui. E o cliente falou da Mickey lá. E ele falou assim, mas Barra Velha é bem deserto, né? Eu falei, faz quanto tempo que ele não vai pra lá? Então você vê a visão que as pessoas ainda têm hoje de Barra Velha. Agora você imagina lá em 2017 a gente vendendo esse apartamento. Imagina. Então é o que a gente fala de vista e visão. Se a gente for pela vista, a vista é o que a gente vê, né? O que a gente enxerga. Talvez você não compre. Talvez você não compre, por exemplo, Itapuá, que está em pleno desenvolvimento, está começando as obras, está começando a ter cara, sabe? Mas se você tiver visão e você entender aonde que essa região vai chegar, aí você vai ganhar dinheiro. Porque hoje comprar em Balneário Camboriú deixou de ser um investimento, né? Ele é muito mais para... Aí é o que eu falo, qual que é a intenção desse imóvel? Você pagar 100 mil metros quadrados num imóvel, ele não é um baita investimento, né? Ou pode até vir a ser, porque são imóveis, e imóvel sempre é muito bem-vindo,
Mas quando a gente fala ali das regiões que a gente atua, a gente está falando de metros quadrados de 8 mil, 10 mil, 14 mil. Vamos lá, o nosso mais alto luxo, 20, 25 mil metro quadrado. Então, realmente são regiões que têm um potencial que, se você tiver visão e ainda está em tempo disso, se você tiver visão, você vai alavancar muito o teu patrimônio. Vai descapitalizar pouco. E isso que é legal. Porque um bom negócio é um bom negócio. Independente seja para você utilizar ou você rentabilizar com ele, eu acredito muito que a negociação da compra ela é super importante. Por isso que, independente de ser investidor ou ser um apartamento ou 10 apartamentos, a nossa entrega, a nossa defesa para esse cliente, ela é sempre a mesma. Porque eu quero que o meu cliente faça um bom investimento e tenha um bom retorno, né? Isso aí. E aí tem todo um histórico que comprova, né? Então acaba, por mais que o pessoal às vezes não tenha experiência, mas dá para ter segurança mesmo para quem está começando, né? Se você analisa, o melhor investimento é quando você tem um histórico, né? Exato. E você conseguir investir analisando aquele histórico, sabendo que você já pode prever, né? Sim. É mais fácil de ter a visão do que vai ser o futuro, né? Isso é bem bacana. E eu ia perguntar para vocês também o que é representar a Roga, o que mais conecta vocês com a marca? Vamos lá, é uma honra, né, primeiramente, poder representar a Roga, porque quando a gente enxerga, a Roga hoje ela não entrega só empreendimentos, né, ela entrega visão, como exatamente a Tainá estava comentando. E o que mais conecta essa marca hoje é o compromisso de transformar não só em cidades, mas também com a vida dos nossos investidores. Então isso tem um olhar mais humano, mais estratégico, e a gente acha que vai muito mais além do que somente um metro quadrado, né, Tainá? É uma incorporadora que realmente tem um posicionamento muito grande de marca, estratégia, inovação. Eu digo para você, como eu falei, nunca me vi nesse lado da moeda como incorporadora, né? E hoje eu estou muito feliz em representar, porque existe na nossa região, existe uma demanda muito grande e que não está sendo aproveitado. Então, se eu puder mudar um pouco desse cenário e fazer a diferença, trazendo para que isso saia daqui, isso saia realmente da nossa casa e mudar esse mercado, é o que mais me conecta, é fazer essa mudança dessa curva, porque hoje a gente sabe que existe muitos clientes da região de Curitiba, região metropolitana, e no Paraná como um todo, né, que compra e adquire muito Santa Catarina, mas não é o curitibano, não é o pessoal do Paraná que está comercializando com esses clientes. Então, trazer um pouquinho dessa ideia do que é o litoral, forma de trabalho diferenciada, é o que mais me conecta hoje com a Roga. É realmente sair da curva, oferecer aquilo que poucas pessoas sabem oferecer, estão oferecendo, e é uma oportunidade muito grande, né? A gente vê que realmente a Roga ela tem uma estratégia e muda, aonde ela vai, ela muda. Você vê Pissarras quando a Roga entrou, o que era e hoje como tá. Então a gente vê que realmente ela investe, ela acredita, ela aposta, e aí depois vem outras incorporadoras juntos, né? Pegam mas quem entrou, quem foi a pioneira foi a Roga. Então, Abriu o mercado. E assim, existe um ditado, né? Que a gente gosta muito e conecta com a gente, a Roga. Até meia-noite é hoje. Tá? Então, como eu te falei, a gente precisa dessa entrega. Então, você saber que existe sim pessoas que vão estar te dando suporte o dia inteiro. E isso é muito significativo pra gente, porque a gente sabe quanto que o corretor entra em desespero. Se ele tiver com um cliente ali negociando e não souber, vai perder o cliente, às vezes, porque ele vai falar, ele precisa desse suporte, você ter uma pessoa ali que você pode contar. Então, dentro da Roga, a gente tem isso. A parte de governança hoje da Roga é muito bacana, eles são sempre de perto, sempre com vontade de vender, com vontade de ajudar. Então, é realmente uma equipe grandiosa que está por trás disso. Então, a gente tem em Joinville, no Perini, né, que é onde a gente fica, a nossa central. É incrível quando você entende todo aquele escritório, tudo que tem por trás dos bastidores, esse suporte, e aí a entrega também, né? Um condomínio clube completo, áreas de lazer, a planta inteligente. Então, existe essa entrega para o cliente num valor acessível, super competitivo. Por quê? Porque existe estratégia por trás disso.
Então, eu acredito que além de mudar o habitat humano, essa parte da governança, de você... E outro ditado que a Roga tem, que conecta muito comigo, não perdemos venda. Isso é A verdade. gente quer negociar, traz a proposta, meu Deus, mas está muito fora. A gente vai dar um jeito de viabilizar, de dar uma contra que vai ser muito bacana, que o cliente não vai poder perder, mas a gente realmente dedica a cada negociação, a cada cliente de forma individual, trazendo a necessidade. É claro que tudo tem um limite, a gente tem custos, construção civil e tudo mais, mas a gente realmente quer facilitar para o cliente, para que ele realize esse sonho, para que ele venha trabalhar com a gente, venha fazer isso junto com a gente. Então, é um suporte muito grande e hoje gosto muito, represento também a Tainá e o Álvaro, né? Hoje a gente já não é mais o Tainá e o Álvaro do mercado imobiliário, a Tainá e o Álvaro da Roga. Roga! A gente entra às vezes na imobiliária, antes dele falar Tainá e Álvaro, ele grita Roga. Então, a gente vê que realmente está em sinergia com os nossos objetivos, né? É uma empresa que realmente pensa e entrega algo que conecta com a gente, conecta com a cara da Tainá e do Álvaro. Então, não é só a Tainá e o Álvaro representando a Roga, é a Roga sendo representada pela Tainá e o Álvaro. Então, acho que tem que ter essa comunicação muito forte, né? Com certeza. Isso, a gente dá um orgulho de falar, né? Sim. Não, e aí quando você chega e tem um marco de um apartamento a cada 4 horas, considerando sim todos os dias do ano, é exatamente isso que a gente está falando. A cada 10 apartamentos vendidos, 7 são Roga, então é isso que a gente tem o prazer de trazer essa experiência, né? Contar um pouquinho mais do nosso litoral, né? Fica fácil, né, Érica, representar uma empresa que, imagina, a cada 4 horas vende um apartamento. Esse número assusta. Eu sou Roga, sabe? Então, assim, eu faço parte disso. É maravilhoso, e uma equipe, assim, fantástica. A nossa diretoria sempre dando suporte, sempre dando muita autonomia pra gente trabalhar, comprando as nossas ideias. E olha que se a gente tem cada ideia maluca, olha a gente aqui. Então, assim, a gente tem cada ideia maluca e é legal, porque são ideias que, para alavancar pro nosso trabalho, a gente sabe que o dia a dia a gente quer fazer, e quando a gente começa, eu sou uma pessoa muito assim, se você começa a me cortar muito, eu vou desanimando, né? Eu sou balão, falo, o Álvaro é o que segura eu ali embaixo, porque se deixar eu vou embora com as minhas ideias. E é isso que, quando você tem uma empresa por trás, que te incentiva nisso, que te move nisso, é o que mais realmente conecta com essa empresa. Estou bem feliz, estou bem feliz aí sendo Roga. Que legal. E falando um pouquinho sobre dicas práticas para os iniciantes, né? Quais são os primeiros passos para quem pensa em começar a investir no litoral? Traçar o objetivo. Traçar o objetivo e a expectativa do que ele quer nesse imóvel. Que é quando a gente começa o filtro com o cliente. O que você espera desse imóvel? Ou, se você estivesse aberto a investir hoje, o que você pensa de valores? Né? Entender o cliente, entender a situação financeira dele, porque isso envolve totalmente. Aí a gente até acha engraçado quando o cliente fala assim: não vou abrir quanto que eu ganho. Eu falo, amigo, a gente está falando de investimento, eu preciso entender, não é que eu quero saber da tua vida, eu preciso entender o que é confortável para você, o que é legal para você. Então, acho que o objetivo do que ele quer esse imóvel, ele quer para utilizar, ele quer para rentabilizar, ele quer para vender futuramente. Qual que é o objetivo dele e qual que é a expectativa? Eu quero ter um retorno sobre isso, eu quero revender curto prazo, né? A curto prazo. Então, até a unidade nesse ponto, ela vai variar, vai ser um ponto decisório, porque tu concorda comigo, você tá com uma unidade voltada para um outro prédio muito próximo, ela, por mais que ela esteja pronta, ela vai ser um imóvel difícil de revenda. Então, já diferente de um frente mar, com uma vista que você abre a sacada e dá de cara com aquele mar. Então, se você pensa em revender, tem que ter argumentação também para essa unidade. Então, a primeira dica é ele saber e entender qual que é o objetivo e qual que é a expectativa que ele tem com esse imóvel, né? Até para que a gente possa entender também o período de liquidez desse imóvel. Se porventura ele quiser vender antes da entrega das chaves, eu preciso entender para poder atender. Senão, infelizmente, assim, eu quero um imóvel na praia, mas aí entra aquela questão, será que está muito distante ou está tão próximo que eu nem imaginava?
Então, às vezes uma parcela X é o que realmente comporta, às vezes é 5X. Então, justamente entender o fluxo de entrada desse cliente, fazer um plano estratégico financeiro, justamente para que a gente possa trazer sempre a melhor oportunidade para esse cliente. Mas a melhor dica, né, Álvaro? Venha falar com a gente. A melhor dica. Venha falar com a gente, vai dar tudo certo, porque a gente conversando, a gente realmente vai passando as dicas, vai dando essa consultoria para o cliente, que é importante. A gente já teve tantos clientes ali juntos, né, Érica? E a gente vê que realmente nada como sentar e ter uma boa conversa. Sentar e ter uma conversa, porque não tem um outro caminho, a ser entender realmente o que o cliente está buscando, entender os objetivos, para depois, aí sim, ver o que se encaixa, o que dá certo para encaixar. Às vezes a gente está falando que o melhor produto pro cliente é um imóvel de 2 dormitórios, 50 metros quadrados, na faixa de 400 mil. E para esse cliente que quer utilizar, ele consegue com um imóvel de 1,5 milhão, frente mar, maravilhoso, com pé na areia. Então, assim, tem que entender, e para ele vai fazer mais sentido esse pé na areia. Então, tem que conhecer a pessoa, entender o perfil dessa pessoa, entender o que ela busca, se é movimento, se não é, até a região muda. Eu quero bem a longo prazo mesmo, eu quero o mais embrionário possível. Não, eu já quero que tenha um restaurante no alcance dos meus pés, eu já quero que tenha agito, movimento. Então, tudo isso vai variar aonde que eu vou alocar esse cliente, aonde eu vou indicar para esse cliente a melhor região, mas é individual. A Érica gosta de sossego, a Tainá gosta de agito. É o mesmo lugar que a gente vai parar? Então. Entende? Então, assim, tem que bater um papo, tem que conversar para realmente atender as expectativas, os objetivos dele para esse imóvel, e tenho certeza que a gente vai achar o imóvel certo. Sim. Esses dias até nós atendemos um cliente e ele falou exatamente isso, né? Eu quero chegar na praia e não quero mais tirar o carro da garagem. Então, aonde eu vou colocar esse cliente? Aonde ele realmente vai se habituar com essa região? Qual é a região que vai atender, né? Sim, contendo tudo ao alcance dos pés. Acho que esse é o objetivo, então é entender para atender, né? Então, acho que é sempre essa batida, né, Tainá? E falando também, né, Álvaro, um pouquinho dos produtos, não sei se tem mais conversa, que já faz um tempinho que a gente está conversando, que eu não vou deixar passar. Mas também a parte da entrega da Roga, né? Além de mudar o habitat humano, quando a gente fala disso, são as lojas que a gente entrega. Na maioria dos nossos empreendimentos tem um comércio embaixo para que realmente as coisas estejam no alcance dos pés. Então, além de apartamento, a pessoa que quer investir em loja, para a região pensa que eu já coloco a demanda para a pessoa que está na loja. O próprio prédio vai ser a demanda para as lojas. Então, a gente tem toda essa expertise de realmente mudar para o cliente e atender ele da melhor forma possível. Então, por exemplo, eu vou colocar em Itapuá, tá? Numa região que não tem muito comércio. Mas eu vou entregar lojas. Quantas lojas a gente entregou em Itapuá? 19 lojas. 19 lojas a gente vai entregar em Itapuá. Então, a gente não está entregando só moradia, sem infraestrutura. Vai existir isso dentro de Itapuá. Imagina, se a gente pegar shoppings, o open mall que a gente pega... Tem na região ali, às vezes não chega nem às 20 lojas, né? Então é evolução e trabalhar junto com a cidade, né? Acho que essa é a batida, né? Com certeza. A preocupação num todo, né? Não só ali entregar, o pós também, né? Que Sim. é bacana. E eu queria que você explicasse um pouquinho, porque todo mundo tem muita curiosidade, né? Como que funciona a questão da entrada facilitada, se pode ser com consórcio, financiamento. Explica um pouquinho assim para os nossos queridos ouvintes. Legal, boa pergunta. A parte de preço eu sempre falo, se eu te surpreendi até aqui, agora eu vou te surpreender um pouquinho mais. Exatamente. Porque hoje a gente trabalha dentro da Roga com 2 modalidades. A gente trabalha com a modalidade de financiamento bancário, porque todas as nossas obras a gente consegue o seguro e a garantia de entrega de um banco por trás disso. Então, no apoio à produção ou no crédito associativo. E se vocês não sabem como que funciona o crédito associativo, fale com a gente, porque é um pouquinho mais complexo, mas a gente conversa e faz muito sentido. Então, a gente contrata o banco durante o período de obra, e aí a gente tem a modalidade direto, que é direto com a incorporadora, seja quitação durante o período de obra, ou fazendo um pós-chaves direto com a incorporadora também. Durante o período de obra, a entrada que a gente pede, ela é parcelada
parcelada durante esse período de obra. Então, vamos fazer um exemplo aí, Álvaro, mais ou menos de cabeça, de um landscape que tem 5 anos, 60 meses praticamente de entrega, né? Então, partindo ali, por exemplo, vamos jogar aqui um ticket de 1 milhão. Então, durante 5 anos eu vou descapitalizar, então, 30%. Então, 300 mil reais eu vou descapitalizar em 5 anos. Na modalidade de financiamento. Na modalidade de financiamento. E isso, então, vai entrar desde a entrada, as parcelas e também as intermediárias. Então, é isso que a gente traz, a facilidade para que você entenda como é possível ter um imóvel no litoral. Imagina você dá 30% em 60 meses. Dilui, né? Então, assim, eu nem vou fazer conta, mas olha a facilidade. Você tem que me dar 30% durante 60 meses. É surreal. E aí, com a modalidade de financiamento, daqui uns 2 anos já deve estar entrando no financiamento, e aí tem todo o benefício de seguro, de garantia, qualquer coisa que aconteça com você. Se você contratou esse financiamento durante o período de obra, você está segurado, como se você tivesse já com o imóvel pronto. Então, toda essa garantia, congelamento de saldo, quando você pega, contrata o banco, para de corrigir, né? Hoje a gente tem a correção de imóveis na planta, seja na cidade pelo INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, ou pelo CUB. Os dois são de construção civil e andam simultaneamente. A grande diferença é que o INCC ele é nacional e o CUB ele é regional. Então, Santa Catarina a gente utiliza o CUB para fazer a correção dos nossos imóveis. E é uma correção, não é juros, não é valores a mais, não, normal, tradicional. Então, pensa você conseguir congelar até o tradicional do imóvel. E aí, claro, de contrapartida, a gente tem o seguro que paga para o banco, mas isso é como eu falei, é sentar, conversar, a gente mostra por cálculo, a gente gosta de ser muito transparente nisso no cliente, em saber qual que vai ser o montante, o que seria uma base de correção de CUB. Isso a gente adora realmente, porque eu gosto muito, adoro exatas, né? Então, é a parte que eu adoro explicar para o cliente, para que ele realmente não tenha nenhuma surpresa. O que a gente vê aí aos longos dos anos, né, Érica, são os clientes relatando que hoje a minha parcela tá falaram para mim que era 1.500 e hoje já tá em 2.500, principalmente o que passou aí de pandemia, né, que impactou muito na construção civil. A gente tinha falta de vidro, aço, e isso impacta na construção civil. O aumento da matéria-prima e mão de obra. É o que mais vai impactar hoje na construção civil. E aí, quando a gente passa essas informações para o cliente e deixa ele num cenário confortável, ele não é pego de surpresa, principalmente para os iniciantes. Principalmente para quem nunca comprou imóvel. Para a gente é muito normal, natural. A gente às vezes fala prumado, o cliente fala, oi, é de comer, né? A gente fala laje, a gente fala pé direito, a gente fala algumas coisas que no nosso dia a dia para a gente é super... faz totalmente sentido, meu Deus, você não tá entendendo, né? Porque pra gente é normal, mas imagine uma pessoa que é contador ou que é advogado, que tá na vida dele, no negócio dele, no mundo dele. Pra ele é complexo isso, não por ignorância, mas por realmente não fazer parte do dia dele. Pensa, vamos voltar, né, Érica? Quando a gente entrou no mercado imobiliário, eu era um bicho de 7 cabeças, Álvaro. Você que é mais recente, 4 anos aí. Exato, eu vejo o que era o momento há 10 anos atrás e o que é hoje, né? Então, assim, virou, né? É outra realidade, é outro momento, é outro cenário totalmente muito mais positivo para essa região. Né? Então, o cliente ele não tem esse conhecimento do que a gente está falando. Então, ser professor nessas horas é algo divino. E é isso que eu gosto muito de estar na incorporação, porque a gente é mais produto, né? Então, a gente explica mais... Não é venda, não, é ensinar o cliente a comprar um imóvel na planta, é ensinar ele a fazer investimento no litoral de Santa Catarina. É esse o nosso papel aqui hoje, né? É realmente não ficar nenhuma dúvida. Eu acredito que todos os atendimentos aqui foram em torno de 1h30, 2 horas de atendimento. Sim. Porque realmente a gente gosta de abrir. Se o cliente tiver com tempo, a gente vai abrir cada vírgula, cada detalhe e sem pegadinha, sem falar que não tem correção. A gente já ganhou muitos clientes justamente por essa clareza, essa honestidade, essa parte de transparência que a gente tem com o cliente, né? Com certeza. Então, super, super facilitado, seja o cliente que não quer entrar no financiamento, a gente consegue atender, quanto o cliente que é funcionário público, às vezes já tem um crédito. E aí a questão da carta de consórcio é possível sim, né? Não
colocar um imóvel na planta, porque o consórcio geralmente ele tem que ser vinculado a uma unidade, mas às vezes deixar um saldo que comporta essa carta e a gente apresenta essa carta e depois na hora que chegar no saldo você liquida e quita com carta de consórcio, recurso próprio ou até mesmo, no último caso, recorrer a um financiamento bancário para esse saldo que fica, ao invés de fazer um pós-chaves, né? Perfeito. É possível, então, na finalização, usar a carta de consórcio para quitar o saldo. Até às vezes o cliente opta pelo financiamento bancário, contrata o banco durante o período de obra, que é uma baita jogada, e aí, próximo na entrega das chaves, ali, quando passar por financiamento bancário e começar a bater, tem um interveniente quitante. Você pode trocar de banco, você pode usar uma carta de consórcio para quitar esse saldo junto com o banco mesmo. Então, práticas realmente do mercado, pessoas que são contempladas, refinanciam o apartamento com carta de consórcio, jogando essa carta vai muito mais daí de consórcio, né? Acho que você fez um podcast há um tempo atrás. Então, dá uma olhadinha lá, volta para ver falar de consórcio. E sim, aí utiliza para quitação do seu saldo. Dá para usar. São estratégias, né, que funciona também no imóvel no litoral. Isso é bem... Exatamente. Bastante gente tem essa dúvida se dá, se não dá para usar, e realmente dá para usar sim. Dá sim. O consórcio, ele caminha junto com o mercado imobiliário, justamente agora que o cenário econômico deu uma mudança, né? Então, a gente vê que o poder aquisitivo das pessoas mudaram, né? Ano retrasado, um pouquinho mais, mas se a gente voltar atrás, a gente falava de a cada 100 mil que financiava, você precisava de 3 mil de renda, né? Hoje, esses mesmos 100 mil deve estar na casa de quase... Seus 4,5, né? Quase 5 mais ou mil. menos essa média. Isso né? Então, o poder aquisitivo das pessoas vão diminuindo por conta dessa mudança econômica. E aí, um consórcio, a declaração para você adquirir uma carta de consórcio, ela é mais tranquila do que uma aprovação de crédito dentro do banco. Então, aí facilita também para essa abertura de crédito. Então, a gente anda juntos, por isso que eu acredito que você fez essa de consórcio, porque a gente caminha junto. O mercado imobiliário que fala que, não, eu não gosto de consórcio ou não gosto de correspondente bancário, amigo, você está perdendo vários parceiros, bons parceiros, né? Tá fechando muitas portas aí, né? Porque a parceria, imagina, a pessoa que vende o consórcio, né? E aí fica a dica, né, Érica? A pessoa que vende o consórcio, ela sabe quando que esse cliente está contemplado. Se você for amiga dele, ele te avisa. Ele te avisa e você vai colocar um imóvel para ele contemplar e usar essa carta, né? Então, são parcerias que a gente faz aí, amigos que a gente tem ao longo da nossa trajetória no mercado imobiliário, que trabalham e às vezes salvam a nossa vida. Sim. Às vezes o cliente conseguiu a análise de crédito hoje, aprovou, só que o banco chamou para assinar daqui 1 ano, 2. E ele não conseguiu mais comprovar essa renda. É esse amigo nosso que a gente fala, vem aqui, me dá uma carta contemplada, ajuda meu cliente, pelo amor de Deus. Então, essa salva, né? Salva. Sim. Isso é legal. Então, a gente tem abertura, sentar e negociar, entender o cenário do cliente, entender o que ele tem, mas a facilidade é imensa, é imensa. Isso que a gente deu uma ideia aqui de um apartamento de 1 milhão, mas a gente tem apartamentos aí de seus 380, 400 mil, né? Partindo de 400 a 12 milhões, né? Então a gente consegue ter nossa flexibilidade e entender. Que gigante de opções. Né? Porque às vezes o cliente tem 5 milhões de carta de consórcio, tem 3, tem 1, tem meio milhão, tem 300 mil, então é entender e aí buscar aí a melhor oportunidade dentro do cenário, né? E para quem está em dúvida em investir no litoral ou em imóveis da cidade, o que vocês dão de dicas? Eu acabei de falar para você que sair da cidade para o litoral é até assim, desleal, meus amigos aqui de Curitiba, amo vocês. Muito, né? Mas vamos lá, né, Érica? O que mais me impulsionou para essa ida para Santa Catarina, a gente pensando em investimento imobiliário? Hoje, quando a gente fala de Curitiba, a valorização, né, usando aqui Araraquara ou Curitiba, quando a gente fala de valorização, o que a gente entrega ali mais ou menos ao ano? Média de uns 18%, mais ou menos? Mais isso? Isso, né? Otimista 20%, pessimista uns 15%. Legal. Quando a gente vai para Santa Catarina, tá sentada, né? Ainda bem, minha amiga. Mas quando a gente fala de Santa Catarina, a gente tá falando de mínimo 25%
de valorização ao ano durante o período de obra. E o máximo que a gente chegou ali foi, vamos lá, não máximo, né? Mas uns 40%. A gente já chegou de valorização nos nossos empreendimentos. Isso é histórico. Isso é historicamente que a gente já entregou. Então, o que você prefere investir? Tá, vamos lá. Vamos ser um pouquinho mais realista. Eu adoro ser realista. Se a gente tirar uma correção de um CUB INCC, que gira em torno de 5% ao ano, em Curitiba, no mínimo, tá? Vamos num cenário pessimista. 15% que eu entregue, que eu tire 5% de correção. Eu tô entregando para esse meu cliente investidor 10% de valorização ao ano. Ah, Tainá, mas eu vou ficar com o imóvel, vou levantar patrimônio. Isso também influencia no teu ganho. Porque lembra que eu falei que é 1,5 sobre o valor do imóvel? Então, se ele valorizar mais, eu vou conseguir mais ágio de retorno sobre esse imóvel, né? E aí, quando eu vou para Santa Catarina, que a gente pega o mínimo nosso, que é 25, eu tô entregando o dobro. E é isso quando a gente mostra para o cliente aonde ele vai buscar. Então ele realiza um sonho de ter a segunda casa, que às vezes é o litoral, e também traz uma valorização que pensando futuramente para usufruir ou para uma rentabilidade. Então a gente consegue fazer esse encaixe muito bem para ele. Né? Claro que a gente também faz alguns investimentos também, principalmente Curitiba, grande região. Diversificar, né? Como ela falou, coloca os teus ovos em várias cestas, mas não deixe de colocar lá em Santa Catarina. Jamais. Eu acho que você precisa, como eu comentei ali, né, no início, você precisa diversificar, você precisa colocar os seus ovos em várias cestas. Então entenda onde realmente faz e faça um comparativo. Estamos aqui junto com vocês, principalmente Araucásia, para trazer essa oportunidade para dentro de casa. E aí eu volto a pergunta para você. E aí, você investiria com esse retorno de valorização em Curitiba ou em Santa Catarina? Fica até difícil. Se posicionar, né? Então, assim, é claro, eu tenho os meus imóveis em Curitiba, né? Eu sou uma curitibana, apesar de falar tu, né? Eu sou uma curitibana, apesar de falar rapidinho. Mas Santa Catarina é onde eu tenho o maior número de imóveis investidos, justamente porque eu tô vendo isso acontecer. Eu tô vendo imóveis que a gente comprou na planta por 600 mil e hoje ele já está sendo revendido ou ainda tem unidades a 950 mil, a 1 milhão. Faltando 2, 3 anos para a entrega do empreendimento. Nem foi entregue ainda. Exato, então é onde eu coloco e o que eu vou almejar para os próximos aí 2, 3, 5 anos, né, Tainá? É exatamente isso. Então investe em Santa Catarina. É quem estuda, né? Porque realmente tem o pessoal que estuda para ver aonde realmente fazer investimento, né? Sim. E talvez até o pessoal que investe em ações, investe em algumas coisas que... É por isso que eu falo, vai ser bom a gente estar divulgando isso para o pessoal entender um pouquinho e esse tipo de retorno com a segurança, né, do imóvel, que é um negócio formidável, né? E quando a gente fala do litoral, a gente pensa exatamente nisso, segurança. A gente quer ter a segurança, porque querendo ou não, a gente está comprando um papel, é um sonho, né? Que ainda vai se realizar. Então, quando a gente pensa exatamente nisso, aí a gente entra nas premissas para que realmente essa aquisição no litoral, ela seja totalmente conduzida ao êxito da entrega, principalmente do produto. Então, quando a gente fala de Roga, principalmente 18 anos de história e a excelência da entrega, né? E essa garantia de entrega que a Roga proporciona é o que a gente foi optar pela Roga. Porque por mais que a empresa seja uma empresa boa, o risco da construção civil ele é muito alto, né? A gente tem muitos clientes hoje que acabam não querem comprar na planta por dores do passado, por imóveis que adquiriram, não foram entregues, documentação. A gente sabe o risco que tem comprar imóveis na planta. Então, quando a gente representa uma empresa, essa empresa ela também representa a gente. Então, o nosso nome vai junto, né, Érica? Então, você trabalhar com uma empresa que te dá essa garantia de entrega, que garante para o nosso cliente, é algo que eu posso também deitar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, assim como os meus clientes que compraram comigo. Então, esse é o grande, eu acho que para imóveis na planta, segurança, né? Com certeza. É o grande pilar aí de você comprar um imóvel na planta. Então, diversifique, compre, analise. Eu tenho clientes que não compram mais na cidade, só litoral. E onde a gente entra, ele entendeu já a visão, já acompanha a gente há um tempo e não fica de fora de nenhum lançamento. E é legal que eu vejo aqui alguns corretores da nossa equipe que eles foram conversar com alguns investidores
E é muito bacana porque a parceria nossa tá mais recente, né? Mas aí quando eles vão conversar, não, eu já tenho 3 Roga. Eu já tenho. É isso. E isso, assim, é bem Compraram bacana, mesmo, né? né? Assim, olha, são pessoas que já estão ali, você vê, antes da gente até, e é bem bacana, assim, mais de um corretor que foi conversar com o investidor, disse, não, eu já tenho 3 Roga, eu pretendo investir mais, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Sim. Isso é bem bacana. E é isso que acontece, tem clientes nossos com 10 apartamentos Roga, né? E aí, mais um spoilerzinho que eu vou te dar de presente. Daqui um mês, 2, a Roga vai estar entrando em Itajaí. Que legal. Em Itajaí, a nossa ideia é habitat, tá? É a linha urban, é pegar realmente quem trabalha na região e às vezes a gente sabe que existe um movimento que as pessoas se deslocam para fora de Itajaí e todo dia tem que voltar para Itajaí a trabalho e tudo mais. Então, a gente vai fazer um baita lançamento, compramos alguns terrenos, né? Mas de liberação aí que tá caminhando para esse ano ainda é um atrás da VEG, Érica, sensacional, vai pegar muita gente que trabalha, né? Então, se vocês têm interesse, pensa. Às vezes a pessoa que trabalha, ela não tem condição. Apesar de a gente, spoiler também, que a gente ainda não sabe, vai ser oficializado, tá? Mas provavelmente entra na caixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Mas pode ser que as pessoas não tenham poder aquisitivo, não tenham nome para comprar. Então, a gente acredita também para investidor que faça sentido para locar para essas pessoas que trabalham na região. Então, é um ticket bacana que vai entrar, super acessível, como eu já dei o spoiler, que provavelmente entra na faixa 4, então a gente já tem uma ideia de valores, né? Mas é algo que, assim, a gente vai desenvolvendo. Mas hoje não faz sentido a gente bater com o veraneio nessa região, entende? Então, essa é a expertise da Roga, essa é a estratégia dela, é suprir um nicho do mercado que ninguém está olhando, mas que tem uma necessidade gigantesca. Ela identifica a necessidade ali, a falta no mercado e vai lá pontual, né? E supre essa... Nós entendemos que as pessoas estavam demorando para chegar ao trabalho em média de 2 a 3 horas por dia. Então você imagina 3 horas a 2 para poder chegar, mais 2 a 3 horas para poder voltar. E aí você pensa, poxa, eu estou perdendo quanto tempo? 1/3, 1/4 desse dia? Será que isso realmente está sendo relevante para aquela pessoa? O que a gente precisa fazer nessa região para melhorar principalmente o habitat humano? Ter um imóvel mais próximo do trabalho dela, com um valor que seja dentro do orçamento e que a gente consiga trazer toda essa movimentação na região, né? Então esse será o primeiro de muitos que virão por Itajaí, não é verdade? Isso aí. E guarda essa, Érica, que essa daí, ó, é um Essa privilégio. aí... Essa vale ouro. Essa vale 1 milhão, vale 1 milhão. Exatamente. Gente, que conversa incrível, Tainá, Álvaro, muito obrigada por vocês compartilhar tanto conhecimento, tanta visão de futuro, visão de mercado. Foi um prazer receber vocês aqui. Tenho certeza que muitos vão amar esse podcast. Teve muita dica, teve muito spoiler. Eu agradeço de coração mesmo por vocês terem participado. Imagina, o prazer é todo nosso, né, Tainá? Com certeza. Obrigado, Érica. Obrigada por a gente poder expor aqui um pouquinho para os seus ouvintes um pouquinho do que é o litoral e do trabalho que a gente vem fazendo aqui nessa região. É um prazer ter esse time aqui com a gente. Vocês estão arrebentando. Continuem, porque... quem ouvir esse podcast, eu tenho certeza que vai fazer sentido, Santa Catarina, e aí quando sentar com a gente vai fazer ainda mais sentido. Então eu espero que a gente impacte pessoas, né, e traga pessoas para alavancar o patrimônio, garantir a sua aposentadoria, né. Então venha com a gente, venha fazer o negócio acontecer. Obrigado por estar aqui com a gente, essa abertura de falar do mercado, de falar do... E acho que dá para dizer muito assim, pensou em litoral, pensou Penha, Pissarras, Barra Velha e Itapuá, pensou Roga e Araucásia, não é verdade? É isso aí. Não é verdade? A gente tem uma parceria muito bacana e eu acho assim que vocês ensinam isso, que é bem importante, porque quando a gente começou a abrir esse mercado de litoral, tem toda uma insegurança da equipe não estar preparada, não ter esse suporte. E vou contar para vocês encantaram a gente também desde o primeiro momento, assim, desde o primeiro cliente que a gente começou desde o ano passado, foi realmente uma questão de encantamento, e isso dá uma segurança muito grande para mim e para a equipe também, isso é muito legal. Estamos começando a fazer história. Exatamente. Obrigada, Érica.
E se você que está ouvindo, gostou, acompanhou até agora e quer saber um pouco mais, a gente vai colocar aqui para você o arroba da Roga e dos nossos convidados. E até o próximo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.